No dia 2 de abril foi celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Uma data que existe justamente para a gente olhar com mais atenção para um tema que durante muito tempo foi pouco falado e muitas vezes mal compreendido. E quando a gente olha para esses números mais recentes, essa conversa ganha ainda mais urgência. Segundo o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, hoje 1 em cada 31 pessoas está dentro do espectro autista. E no Brasil, pela primeira vez, o censo demográfico trouxe dados mais concretos sobre esse cenário. E os números caminham na mesma direção, principalmente entre crianças de 7 a 9 anos. Ou seja, a gente não está falando sobre algo raro, distante ou exceção. A gente está falando de uma realidade cada vez mais presente nas famílias, nas escolas, nas relações. E junto com esse aumento de informação, também vem uma enxurrada de dúvidas. Porque na prática, o que muitos pais vivem é um lugar de incerteza. Será que isso é só uma fase? Será que é comportamento? Será que é algo no desenvolvimento? Quais são os sinais que precisam de atenção? Em que momento a gente precisa investigar? E mais do que isso, para onde ir quando surgirem essas dúvidas? E esse talvez seja um dos pontos mais delicados dessa conversa, a diferença entre informação e desinformação. Porque ao mesmo tempo que a gente tem mais acesso, a gente também tem mais ruído. E no meio disso, tem famílias tentando entender, tentando observar, tentando não ignorar sinais, mas também tentando não se desesperar. Então, o episódio de hoje é um convite para a gente organizar esse olhar, para entender o que pode sim ser um sinal de alerta, o que faz parte do desenvolvimento, quando procurar ajuda, como investigar e, principalmente, como conduzir esse processo com mais clareza e menos culpa. Porque quando a gente fala de neurodivergência, a gente não está falando de rótulo, a gente está falando de acesso. Acesso a diagnóstico, a suporte, a intervenções que podem fazer toda a diferença no desenvolvimento de uma criança. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Teresa. E esse podcast é Coisa de Mãe. E para ter essa conversa, que é antes de tudo um serviço para tantas famílias que estão vivendo esse momento de dúvida, a gente recebe a psicóloga e neurocientista, especialista em desenvolvimento infantil e no transtorno do espectro autista, a mãe do Theo e da Yasmin, a doutora Maíra Gaiato, e o jornalista e apresentador que é uma voz ativa quando o assunto é paternidade atípica e autismo, Manuel Soares. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Nossa plateia 1001, né? Recheada aqui. Maravilhosa. Para compor a nossa conversa. Obrigada. Manuel, eu queria começar com você, porque você tem uma cartilha do pai atípico. Estávamos aqui lendo. E eu queria entender, que você contasse pra gente, né? Como o tema da neurodiversidade aconteceu na sua vida. Primeiro que eu achei muito bacana que, por exemplo, no seu caso, eles citaram o nome dos filhos. No meu caso, eles não citaram porque a gente ia precisar de um outro programa. Porque eu tenho 6 filhos, né, jovens? Então, assim, é filho. Vamos citar então, né? Não, por calma, favor, calma, por calma, idade, amiga, calma, vai, calma. bora, bora. Tá tudo certo, tá tudo certo. O máximo é 2. O máximo é 2. Passou de 2. Mãe de múltiplos filhos. Não, mas no meu caso, assim, muitas coisas na minha vida chegaram através dos meus filhos. E acho que a gente na vida acaba sendo assim, né? Eu não me lembro uma parte da minha vida em que eu não era pai. Acho que a cabeça meio que dá uma apagada, né? Depois que as crianças chegam. Às vezes eu confundo, isso aconteceu, mas isso aconteceu, as crianças nem existiam, mas na minha cabeça existiam. Você foi pai com quantos anos? Meu primeiro eu tive com 20 e poucos anos. Então, assim... Jovem, bem jovem. Mas, eu tenho filha de 28 anos. Eu sou avô, né? Tenho uma neta. Uau! Que legal. Sou avô. Minha netinha é a coisa mais linda. E aí é muito interessante que as minhas primeiras experiências como pai foram experiências muito confusas e conturbadas. Primeiro porque eu vivia numa situação ali de escassez e fragilidade. E por outro lado, eu não tinha material humano para ser um bom pai. E aí você vai fazendo do jeito que dá, né, cara? Porque é aquela coisa, a criança não vem com manual de instrução, então você vai e tal, não sei o quê. Aí, nos primeiros filhos, você erra pra caramba e depois passa o resto da vida tentando consertar os erros que você cometeu. Uhum. E aí, nos últimos filhos, exatamente isso, amigo. E aí, nos últimos filhos, você vai tentando fazer a prova real, né? Jogar ali a regrinha de 3, sabe? Bate aquilo ali.
E aí é muito interessante que os meus 2 caçulas, o Ezequiel e o Isael, eles chegam na minha vida em um momento que eu tenho disponibilidade para ser pai, né? A divisão lá em casa são 4 filhos biológicos e 2 filhos não biológicos. Então, assim, você imagina a doideira. E todos esses filhos com 3 mães diferentes. Então, assim, eu sou o Kofi Annan, eu gerencio a ONU lá em casa. Precisa de uma planilha para Não, organizar amor, o rolê você fica ali toda hora ali regulando para a Rússia não invadir a Ucrânia e para os Estados Unidos não invadir o Irã. E Eu saber quero essa seus- cartilha os seus- próxima. os seus Você, dois- por favor, venha com essa cartilha pra gente. Os seus 2 caçulas têm quanto? Tem 6 e 7. 6 e 7. 6 e 7. E eles são crianças no espectro autista. E aí é muito interessante que eles chegam exatamente no período da pandemia. E aí foi uma loucura, porque na pandemia eu estava apresentando programa de TV, estava fazendo reportagem no Fantástico, e eu fui o repórter que foi narrar a pandemia nas periferias. Não existia um protocolo guiado, então eram aquelas covas coletivas abertas e eu invadindo o hospital, voltando para casa, tomando banho de álcool com sal grosso e vendo a loucura para tentar não pegar Covid e tal. E a Dinorá, minha esposa, estava comandando um projeto social que distribuía cestas básicas para famílias em fragilidade. Então, tipo, a nossa casa virou uma loucura. E no meio de tudo isso, eu tinha 2 crianças que tinham um desenvolvimento ali nitidamente comprometido, mas que eu, obviamente, como pai, negacionista, que a maioria de nós homens acabamos sendo, fui o cara que disse, não, isso é a pandemia, porque eles não estão vendo a gente falar, você está viajando, coisa da sua cabeça. E aí, amigos muito queridos, Antônio Amâncio, o Davi Júnior, essa galera chegava e dizia assim, cara, eu acho que tem alguma parada diferente aí nas crianças e tal. E eu sempre, né, argumentando. E Dinorá sempre foi muito sensível, assim. Ela foi até o Dr. Daniel Becker, o Dr. Daniel encaminhou ela para Luísa Vascaíno, que a gente morava no Rio de Janeiro na época. E aí ela falou, cara, olha, existe sim uma realidade delicada aí e tal, não sei o quê, e acho que as crianças carregam todas as características de estarem no espectro autista. E aí é muito doido porque eu sempre tinha contra-argumentos. Eu era o cara que sempre dizia, não, A não, plateia tá toda assim, ó, não é. identificando. E aí era muito louco, porque aí mas ele não come. Não, mas comigo ele come. Não, mas comigo ele faz. E aí chegou uma hora que a doutora... Todos iguais, né, Renato? Igual. Aí a doutora virou pra mim e falou assim, Manuel, você quer sair da sala? Porque assim, eu não vou deixar você prejudicar essa criança. E eu não vou deixar você prejudicar essa criança porque você é arrogante. Porque você tem, eu não sei se é uma limitação para entender que esse menino precisa de ajuda e a janela neural dele para aprendizado, para esse aprendizado mais necessário, a neuroplasticidade dele, é muito curta. E eu não vou esperar você. Então, ou você baixa ou você sai da sala, mas você não vai prejudicar ele. E aí é muito doido, porque, tipo, né, e na época eu ainda estava naquela coisa do apresentador da Globo, não sei o quê, né, todo, né, porque querendo ou não, por mais que você seja um cara de boa e tal, quando você está num lugar de muita visibilidade, você fica meio bobão, né, gente? Você fica meio bobão. E aí quando eu tomei aquela porrada assim, tipo, ninguém nunca tinha dado, sabe quando o Mike Tyson tomou a pegada do Holyfield, que ele falou, me bateram, como é que eu faço agora? Então aí chegou um momento em que eu me dei conta que tinha uma coisa rolando. O impacto foi violento para mim, porque eu tive que entender que, a partir daquele momento, as coisas seriam diferentes. E mal sabia eu que as coisas que eu sentia, a dificuldade de compreender a realidade dos meus filhos, era uma rigidez cognitiva. Né? Sim. Alguns anos depois, eu acabei sendo diagnosticado como um homem autista, suporte 1 também. E aí eu vi que alguns estudos apontam que a carga genética, que na maioria das vezes leva ao autismo, vem do corpo do homem. Nossa, eu não sabia disso. E eu, como homem, a doutora vai me dizer também se eu não estou falando bobagem, tá? Pelo menos foi essa informação que me chegou por alguns estudiosos. E aí eu falei, caramba, minha esposa também de Dinorá está no espectro autista. Ou seja,
os meninos, eles abriram um lugar, assim, na nossa vida que nos motivou a estudar, né? Então, eu tenho superdotação, tenho TDAH e autismo. Então, tipo, quando eu pego para entender alguma coisa, a minha cabeça mergulha. E aí eu mergulhei nisso, né? A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi consumir a Maíra. Foi o primeiro conteúdo que você foi Primeiro consumir? conteúdo que eu conseguia. A Dinora falou, ó, essa aqui, ó. Ó, a gente Beijo, acertou Dinora. nesse Assim, match. o Aí- universo colaborando para E aí foi muito louco, assim, que aí eu comecei a entrar nos grupos de WhatsApp, né? Que aí eu entrava nos coisas lá do Facebook e tal, não sei o quê. Aí eu entrava nos grupos de WhatsApp. Quando eu entrava no grupo de WhatsApp, tipo, eu era o único homem. E, cara, a mulherada pegava e direcionava pra mim toda a raiva que elas tinham dos seus. Aí... Acontece, desculpa, Manuel. Aí eu falava, eu acho que você não tem que achar nada, ninguém perdeu nada pra você achar, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, e eu comecei a falei, mas... E aí quando eu ia conversar com os homens assim, sabe, uns papos nada a ver, cara. Eu falei, qual é o rolê assim? Eu fui dar tentar entender, né, cara? Eu falei, cara, qual que isso é essa? Que essa mulher não fez sozinha. Então, assim, o que tá rolando? E aí eu começo a conversar com algumas pessoas que são muito referências no assunto e tal, não sei o quê, estudar padrões internacionais. E aí eu vi que de cada 10 famílias que vivem a realidade do autismo, pelo menos 7 o homem vai embora. Pelo menos 7. Gente, Algumas é pessoas real, alegam. é real. Aí eu falei, cara, a parada é o seguinte. que loucura. Se nós temos, sei lá, de cada 100 famílias, 3 vai embora, é comportamental do cara. 10 é comportamental do cara. 20, bom, estranho. Cara, são 70 que vão embora. Então, assim, 70 evidencia um cenário sistêmico. Sim. Aí eu falei, cara, assim, beleza, tem muito homem safado, vagabundo, que merecia... Tem. E a gente precisa colocar esses caras no lugar deles, se necessário, até puxando o artigo 133 do Código Penal, que é abandono de incapaz. Bota na cadeia. Se uma criança neurodivergente morre porque o cara não esteve presente na vida dessa criança, ele pode ser tipificado no artigo 121 do Código Penal. Porque o que ele fez é um crime, o que ele está fazendo é um crime. E eu não estou tirando isso. E se for para falar mal de homem, eu consigo falar pelo menos uns 5 idiomas aqui. Mas não é só sobre isso, porque quando a gente fala mal de homem, depois a mulher volta para casa e ela continua sofrendo. Sim, é um A sistema. dor dela continua a mesma. E eu comecei nos meus processos internos a me dar conta que, cara, eu precisava mudar, senão a Dinora ia se quebrar. E aí fui entender esse sistema. Aí no meio dessa loucura toda, eu vi que ninguém falava com esses homens. E foi aí que eu comecei a fazer a cartilha, foi aí que eu desenvolvi um circuito de paternidade atípica. E a gente hoje consegue falar aí com a rede de homens no Brasil inteiro, em alguns países do mundo, né? Internacionalmente a gente já tem um posicionamento também com relação a isso, porque a criança precisa da gente Sim. para o desenvolvimento, assim. Então, sei lá, mais ou menos foi assim que eu entrei. Não, e que bom que você está aqui hoje, que a gente possa alcançar muitos pais, além de mães, com esse episódio. A gente entende que uma presença, uma figura masculina, nos possibilita alcançar esses pais, porque eles param para ouvir outros homens. É muito difícil um pai parar para ouvir mulheres falando, né? E que bom que a gente tem você para trazer esse conhecimento e, quem sabe, trazer mais esses caras para a conversa. E eu quero passar por todas essas etapas que você traz a partir daí, mas acho que a gente tem que começar desse momento do diagnóstico mesmo. Esse soco que ele tomou da médica perfeita, e que não é todo profissional que vai se sentir seguro para, de fato, conscientizar esse pai, o negacionismo desses pais, do pai ou da mãe, né, de ouvir um diagnóstico que ele não quer ouvir. Acho que muitas vezes a gente também se culpa ou pensa, o que eu posso ter feito de errado? Tem a coisa da vaidade. Uma coisa que me deixou curiosa são os 2 caçulas, né? Ele já tinha vivido 4 paternidades e ainda assim foi resistente para
nomear o que estava acontecendo. Eu imagino que para uma mãe ou um pai de primeira viagem, o desafio seja ainda mais profundo, porque você não tem nível de comparação. Aí você fica, mas cada criança tem seu tempo, Então, eu acho que, Maíra, é hora de você entrar nesse comecinho aí. Sabe por quê que acontece isso? Porque enquanto a criança é pequena, a gente consegue se enganar. Os comportamentos são sutis. Os comportamentos autísticos, a gente consegue disfarçar, a gente consegue contornar. É que nesse dia, porque a criança... Quem tem filho sabe, ou tá com virose, ou tá em salto de desenvolvimento, ou tá hormonal, tá sempre com alguma coisa, né? Ou porque não dormiu direito. Então, sempre a gente tem argumentos para justificar e também maneiras, os pais têm maneiras de se conectar com essa criança que dentro de casa se cria um ecossistema autossuficiente. E essa criança não consegue depois se desenvolver em outros ambientes, de outras pessoas que estão vendo esses comportamentos atípicos. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque os primeiros sinais envolvem justamente essa dificuldade no contato, na comunicação, porque uma criança autista, ela não é uma criança incapaz. Ela não é uma criança que não olha, porque todo mundo vai para o Google e joga lá. Sintomas, não olha nos olhos, não fala, não segue comandos. Você estava me falando antes de começar a gravar que a pergunta, meu filho é autista, é uma das mais buscadas na internet. Será que meu filho é autista? Será que meu filho é autista? Sinais e sintomas de autismo. São as perguntas, milhares de buscas todos os dias. Porque a gente tem um número muito grande de crianças diagnosticadas, 1 em cada 31 crianças, fora as não diagnosticadas, fora as que estão num limbo do espectro com alguns sinais e sintomas, sem ter o número suficiente de comportamentos para... Mas você acha, curiosidade também, que dentro desses números existem diagnósticos errados? Porque eu vejo muito disso na internet, ou seja, informação zero, tipo aquela que a gente estava falando, ruídos e informações e desinformações. Então aqui para tirar a minha... Pode rolar. Eu vejo muita gente também falando do diagnóstico errado. Ou né? diagnosticando da cabeça, né? Ou do vídeo. Da internet. Eu me diagnostico direto lá na internet. Mas não tô falando de mim. Tô falando realmente que eu já vi os dois lados, né? O quanto realmente caminho, né? tem. Porque isso que o Manuel falou tem um sentido, assim, né? Na pandemia, você estava isolado socialmente, você não tinha outras crianças para brincar. As crianças ficaram muito em eletrônicos. E eletrônicos apodrecem o cérebro. É real, é verdade isso. Não é força de expressão. Não. É uma questão neuroquímica, a quantidade de dopamina que é jogada no cérebro quando elas estão em eletrônicos, de fato é semelhante a quando cheira pó. Você está drogando a criança a partir do momento que você permite que ela tenha acesso a isso. É muito difícil ficar sem eletrônicos? Claro que é, cara. Eu sou mãe, eu sei bem como é que é. Mas a gente precisa passar essa arrebentação e aguentar o tirão, né? É difícil. Então, os primeiros sinais, eles são justamente dessa falta de contato da criança, em te buscar para compartilhar coisas, em fazer trocas de balbucios que seja. Mas a criança não fala. Tudo bem, se é uma questão de fala, ela pode fazer gestos, ela pode fazer sinais. Uma vez chegou um menino no consultório, um menininho de 3 anos, que os pais tinham certeza que ele era autista. Aí entra nesse outro... O diagnóstico errado. E aí o menininho conseguiu falar comigo só apontando, apontou lá fora, tem um negócio redondo que serve para pular. E tinha um pula-pula mesmo na sala de espera das crianças lá na clínica. Então ele conseguiu fazer uma frase, ele se comunicou. Agora, as crianças ficam quietinhas, as crianças ficam mexendo em materiais, explorando, elas ficam fazendo as coisas delas e os pais acham que está tudo bem, não está. A criança, ela precisa chamar, atender, imitar, seguir comandos, compreender o que a gente está falando desde 6 meses de idade. Com 1 ano, ela já fala palavrinhas, ela já responde sim, não, ela já aponta quando a gente pede. Então, qualquer sinal diferente disso, não é salto de desenvolvimento, não sei o que lá, precisa ser investigado. Porque, de fato, a gente tem um cérebro com muita maleabilidade, muita plasticidade nos primeiros anos. Se a gente cuida disso nessa janela da primeira infância, a gente consegue potencializar muito essas redes neurais.
e ajudar essas crianças É a muito o melhorar. que a médica falou, né? Você ficar em Isso negação só vai atrasar uma evolução que quanto antes, melhor, né? Quanto Exatamente. antes... Desculpa, você mas não tenho tempo de esperar a tua evolução, né? É. Preciso cuidar dessa criança e ela arrasou nisso. E quais foram os primeiros sinais que você, dentro de casa, sentiu que... Olha, eu vou dizer a Merecia você investigar. que, obviamente, o fato deles não verbalizarem, o fato de andarem na ponta dos pés, algumas questões sensoriais na hora da alimentação, ali, de não comer determinados alimentos, de não conseguir colocar a colher na boca, de comer somente com as mãos, porque eu acho que é muito interessante nós entendermos que o autismo em si, ele não, e aí se eu falar alguma questão técnica delicada, Maíra, você é minha tudo amiga, bem, você tamo tem junto. toda a liberdade para me corrigir. O autismo em si, ele não vai vir carregado de um amontoado de características. O que terão as características serão as comorbidades. Porque quando nós falamos de comunicação, a comunicação não é somente a verbal e a comunicação que você tem com o outro, é a comunicação que você tem com você mesmo. É a criança não conseguir saber se o que ela está sentindo é dor de barriga. É a criança não conseguir saber se aquela altura de cadeira que ela está é 4 centímetros do chão ou 18 metros. Então, a falta de comunicação vem com insegurança gravitacional, a falta de comunicação vem com dificuldade de deglutição, vem com crises sensoriais, muitas vezes de sensibilidade dérmica, mas é o quê? O cérebro ele não consegue estabelecer caminhos de comunicação que na maioria das pessoas, que são pessoas típicas, acontecem de maneira muito mais fluida. Na pessoa neurodivergente não acontece com tanta fluidez. Agora, quando você tem uma criança que tem essa dificuldade de comunicação neurológica, de um lado, do outro lado, a criança ela pode ter como comorbidade o autismo, o TDAH. O TDAH, algumas das características do TDAH é um comportamento um pouco mais impulsivo ou introspectivo. Você pode ter os dois extremos do TDAH, né? O introspectivo e o impulsivo. Se uma criança autista está também dentro do cenário do TDAH, ou ela pode ter um comportamento um pouco mais agressivo durante uma crise sensorial de comunicação, e aí isso vira uma outra coisa que é o TOD, o transtorno opositor desafiador. E o transtorno opositor desafiador, às vezes ele se mascara dentro de todo esse cenário. Então, acho que a maneira mais correta da gente poder dizer se o meu filho é ou não uma criança que está no espectro autista é visitando o médico. Buscar um médico. Só que tem um agravante nessa história, que as crianças, de fato, 80% mais têm TDAH associado, as crianças autistas. 80% mais têm transtorno do sono associado. Não dorme, acorda várias vezes. São pais que estão exaustos. Mães que estão exaustas. Então vamos ser sinceros, gente. São Mães mães que que não- estão Obrigada, exaustas. Manu. São mães que estão exaustas, porque a gente fica falando pais, dá a impressão que o cara tá no rolê. E não tá. São mães. É a mãe. É mãe, gente. Eu, assim, ó, na boa, eu sei que vocês, por uma educação, a minha presença, colocam isso nesse plural majestade, mas na boa, não é, né? E aí é uma criança que se comunica menos. E aquela fase que a gente espera que os pais fiquem cansados nos 6 primeiros meses, mas que depois vai melhorando, não vai melhorando. Às vezes E vai aí, piorando. exato, às vezes vai piorando, porque criancinha muito pequena não tem tantas questões sensoriais. São sensoriais e motoras, os primeiros sinais, mas vai aparecendo mais estereotipias, por exemplo, depois dos 2 anos de idade. Então são mães, pais, alguns, que não dormem, que estão com uma criança super agitada, que estão com uma criança que não se comunica, que não fala quando tem dor, que ela não consegue suprir as necessidades, que ela está com uma angústia violenta todos os dias, que ela tem que investir mais tempo e energia
e grana para ir atrás de recursos para esta criança. Ela ainda tem que trabalhar, ela ainda tem que ser uma boa esposa, ela ainda tem que fazer um monte de coisa. A gente ainda quer que ela preste atenção nos sinais, se capacite para ajudar os profissionais nas estimulações das crianças. Fora que quando esse menino entrar na adolescência, provavelmente ela esteja na porta da menopausa. Provavelmente. Amor da então, minha assim, vida, eu vivi isso lá em essa casa, conta vocês não não têm fecha, noção. sabe? É muito difícil. Tem um depoimento aqui que a plateia pediu para dar. E eu acho que um olhar com esses pais também é muito importante, porque eu acho que a gente muitas vezes olha para a criança, mas esse pai e essa mãe, como que eles estão, né? Eu acho que isso é fundamental. Nós, como profissionais, às vezes a gente só olha para aquela criança, as necessidades dela, o que ela precisa, mas e essa mãe esgotada fisicamente, mentalmente? Então, acho que é importante a gente também pensar e ter esse olhar com as famílias. Com certeza, a gente fala muito isso aqui, né? Porque acho que é uma continuação da maternidade, né? No momento que essa criança nasce, é sempre toda a criança, né? Independente do cenário, os pais sempre ficam para depois, né? Então, sem dúvida, tem alguma dica para além do que a gente já sabe, do que a gente pode fazer? Esse é o ponto, a gente precisa. Não tem jeito, eu nunca vi uma criança evoluir sem uma mãe, um pai altamente envolvido nessa capacitação, no entendimento das questões, aprendendo técnicas comportamentais para estimular. Eu sei que é pedir muito. Eu realmente sei que é pedir muito diante de toda essa conta que não fecha de coisas que precisam ser feitas. E além de tudo, então, a partir do momento que você vê os sinais, você tem que se responsabilizar e tomar alguma providência. Só que não cabe mais nada, sabe? Você já está exausta, ainda você vai ter que pensar em aprender outro jeito de estimular, em ter mais trabalho ainda. Então é muito difícil, mas salva. E o diagnóstico precoce mãe, muda tudo. Muda tudo. E não adianta você levar no melhor especialista do universo, porque ele não tem nenhum pozinho que vai fazer plim, plim, plim na cabeça. É a capacitação dos pais e cuidadores. Também não adianta ficar levando em clínica, largar em clínica o dia inteiro. Lugar de criança não é em clínica, lugar de criança é em casa, na escola, é no parque, é no play do prédio, com acompanhantes terapêuticos capacitados e com pais treinados e capacitados. Então, tem um caminho que, assim, ele é um pouco mais trabalhoso, mas ele também traz uma luz. Você tem um caminho, que é aprender as técnicas comportamentais, que eu chamo de aba naturalista. Eu vou dizer a você que, como é que foi a loucura, assim, em casa, né? Nós tivemos que, antes de tudo, entender qual era a nossa cultura familiar. E quando a gente fala de cultura, não é música, não é o que você assiste de filme, não é o que você tem de quadro na parede. A maneira como você come, a hora que você dorme, a altura que você assiste a televisão, tudo isso faz parte da sua cultura familiar. Quando você torna-se uma família atípica, porque é importante entendermos isso, a criança, ela pode ser autista, mas a família virou uma família atípica. Então a família toda precisa redesenhar o comportamento. É isso aí. E aí é muito doido, porque é o seguinte, precisa rolar um papo coletivo, que foi mais ou menos o que aconteceu lá em casa, que quando a gente tem na minha casa, reunião de família é uma reunião de condomínio, eu sou o síndico. Minha casa é uma viagem. Você tem que sentar com todo mundo e dizer, gente, a parada é o seguinte, vai ter que ser diferente. Então a primeira coisa, eu acho, que passa por essa compreensão. E eu sou um cara que eu sempre gostei muito de história na minha vida, assim. Estudar a história humana, né? Desde Império Shanti na África, Grécia, Alexandria e tal, não sei o quê. Então, assim, gente, quem é o pai? A gente mora num país em que, sei lá, 80% desse país ele é cristão, né? No seu pé tem uma tatuagem de um crucifixo. Tá tudo certo. Quem é o pai? O pai na Bíblia, nessa cultura cristã. O pai é um ser distante, que ninguém vê, que delegou a função terrestre para um outro cara, que é o padrasto, José, que aparece ali meia boca, dando um salve ali, mas ele, né? E que também é meio que o primeiro caso de corno da história, né? Que ele tomou um chifre, né? Que o filho não é dele. Na largada, né? Na largada, assim, e tal. Ou seja, homem
O pai, a figura pai, ela não existe. Ele é distante. Então, não existe um modelo de pai na história que a gente vive. Não tem modelo. Mãe existe. Você tem lá na Bíblia, Maria, cuidadosa. Cristo foi lá, na hora que morreu, Maria estava lá chorando e tal, não sei o quê. Quando Cristo ascendeu ao céu, a mãe estava presente. E por que eu estou falando da religião? Porque a religião, ela educa emocionalmente, ela educa culturalmente. Na hora que tudo der errado, é para a família e para a religião que você volta. É para a sua fé e para a sua casa. Nesse lugar, onde é que está o pai? O pai não existe. Na fé, o pai não existe. Você fala, meu pai do céu, nunca te vejo, mas fortalece para mim, me ajuda. Mas ele não está, porque eu não conheço ele, eu nunca vi a cara dele. Sei que ele me conhece, mas eu nunca vi. Eu estou brincando aqui, obviamente sem querer desrespeitar a fé de ninguém, mas eu estou fazendo uma alegoria narrativa porque depois nós fazemos um transplante relacional. Quando a gente está falando da paternidade. Sim. Não tem modelo para isso. Então nós homens, a gente precisa fazer uma transição do macho para o pai. Nós fomos educados para ser macho. O que é ser macho? Ser macho é você ser forte, procriar, pegar um monte de mina, não sei o quê, se precisar ganhar no grito, dar um soco quando precisa, tá ligado? Ter a sensibilidade para você entender e cuidar da sua mãe, porque a única mulher que vale no mundo é a sua mãe, amor só de mãe. É isso. Porque se o cara bate na esposa, na quebrada, ou na sociedade, na elite, se ele bate na esposa, existe sempre uma pergunta, né? O que ela fez? Né? Por mais que ninguém faça a pergunta, vai ser que ali... Mas, às vezes não pergunta o que ela fez, às vezes pergunta o que aconteceu. O que aconteceu é o que ela fez. A pergunta é... Agora, se o cara quebra a cara da mãe, existe uma pergunta, o que foi que aconteceu? Não existe essa pergunta. Então, beleza. Não existe repertório de espelhamento e nós aprendemos no neurônio espelho a partir do que nós vemos. Não existe imaginário de pai. O pai é uma figura mítica. É um unicórnio. Nessa lógica, quando você vira para o cara que é macho e ganha no grito, na força, no despreendimento, que sai para caçar e volta. Quando você vira para esse cara e fala, olha só, a partir de agora, você não vai mais ganhar no grito, você precisa ter sensibilidade. A partir de agora, você não vai mais dar esses rolês, você precisa ficar dedicado à família. E a partir de agora, você precisa priorizar aquela pessoa que você sempre ignorou. O cara... Dá um tilt, né? Eu vou tirar repertório disso pra onde? É a mesma coisa de eu pegar um livro agora em mandarim e dizer pra você, lê pra mim. Eu vou dizer pra você, ó, o livro tá aqui, a mesma coisa, tem páginas, tem letra impressa, você só precisa ler. Você vai dizer, mas eu não entendo mandarim. Então tem uma questão muito séria, e eu não estou passando pano para homem, eu estou dizendo que o menino de 10 anos de agora, daqui 25 anos ele é um pai de 35. Qual foi a jornada que nós fizemos para que esse moleque de 10 anos virasse um homem responsável? E eu não estou responsabilizando vocês, mulheres, para isso. Eu estou dizendo que a nossa equação social não contabiliza a formação de pai, contabiliza a formação de homem. Eu, por exemplo, me afastei da minha carreira para cuidar dos meus filhos, porque eu vi que era necessário. Meus filhos tinham insegurança gravitacional, porque, óbvio, né, quando a criança senta na privadinha, criança autista senta na privadinha, ele acha que ele vai ser engolido por aquele buraco, porque ele não tem noção gravitacional. Então precisa que a figura paterna, que é a figura que gera a segurança, segure e fale, vamos lá, filho, vamos fazer o cocôzinho que o papai está aqui. Eu preciso estar lá para fazer isso, porque eu sou essa figura. Para que eu consiga ter o desfraude. O processo de distúrbio do sono dele também era isso. E aí tem uma coisa que eu comecei a notar muito, Maíra, é que geralmente tudo que envolve esfíncter está relacionado à insegurança, porque quando a gente está com medo, a gente fecha o olho. Tudo que é o olho, a boca e todos os outros buraquinhos que a gente consegue fechar, a gente fecha. Por quê? Porque é esfíncter, é segurança. Ou quando você pega intolerância a alguns alimentos, seletividade alimentar, você pega dificuldade de desfraude e distúrbio do sono, estão ligados a esfíncter.
estão ligados à distância. Quando eu comecei a me aproximar dos meus filhos e comecei a gerar neles mais segurança, alguns fenômenos de desenvolvimento nessas áreas começaram. Só quando eu disse que eu ia me afastar e eu ia trabalhar menos, que eu ia ficar com meus filhos, eu levo na escola e tal, banha comigo e tal, não sei o quê, eu comecei a perder trabalho. Eu ouvi a famosa frase, essas crianças não têm mãe. Entendeu? Então, assim, a gente fica aqui falando que a gente quer homens mais responsáveis, mas a pergunta também é isso. Se o cara decidir fazer, vocês realmente acham que a sociedade está preparada para você virar e fazer isso? Claro que não. O que eu faço? Eu vou nos caras, reúno homens, a gente fez aí um curso de formação com mais de 500 homens, madeira. Quando nós estamos lá na roda, aí é papo de malandro. O cara vem, não, porque a mulher é louca. Eu falei, louco é você, irmão. Louco é você que abandonou a criança. Teve uma situação muito forte para mim. Eu estava em casa, eu moro ali no Morumbi, e, pô, meu telefone tá na internet. Então, pô, todo mundo tem, é uma loucura. O mesmo telefone que você tem, tipo, todo mundo tem. Aí, menina, me ligaram 15 para 1 da manhã, uma mãe chorando. Eu não, vem pra cá, não sei o quê, porque ele tá quebrando tudo, meu marido disse que vai matar a criança, não sei o quê. E eu falei, quem é a senhora? Ah, essa dona Marlene, essa uma mulher lá de Paraisópolis. Marlene fictício, tá? Aí, menina, eu falei pra ignorar, falei, Preto, olha só. Uma mulher ligou aqui e tal, mandou a localização, disse que tá tendo um problema lá em casa com o filho dela, que é autista, tal, não sei o quê. O menino tem 11 anos, 7 anos. Falei, eu vou lá. Aí a Dinora falou, tá bom, meu Preto, só volte, porque você tem filhos, né? Mas beleza, peguei o carro, fui. Cheguei lá, estacionei, né? E eu conheço um pouco de Paraisópolis, que é o lugar onde eu faço, tem uma feira maravilhosa lá, os produtos que no Morumbi é caro lá, é mais barato, coisas lindas. Aí, beleza. Eu falei, gente, ó, tá, onde é que fica esse beco aqui, tal, não sei o quê, tal, não sei o que, o pessoal, negão, tá tendo um rolo ali, mas assim, irmão, tu vai lá desenrolar. Eu falei, vou lá, cara, e tal, não sei o que, os caras, o cara é bandido, irmão. Menina, aí, óbvio, né, não passou nem Wi-Fi, né, amor? Amor, medo, eu tenho medo. Gente, eu não brigava na escola, eu tenho medo, eu sou medroso. Aí cheguei lá, menina, aí tal, o rapaz de fato, ele era ligado, assim, à criminalidade e tal, não sei o que, a mãe tava chorando, seu mano, eu não falo meu nome, minha filha, eu não ia cá e tal, e o cara, né, com arma na cintura, aquelas coisas assim, o que é que você quer aqui? A cuidar da sua família, a cuidar da sua casa, você me briga de marido e mulher, eu falei, não sei o que, eu falei, cara, olha só, tu tá armado, eu não. Então eu já tô com medo, se tu falar alto, eu vou fazer xixi na roupa. Eu tô com medo. E se você mandar eu embora, eu vou embora agora. Agora, eu tenho um filho igual a essa criança. Se tu deixar eu falar, eu vou falar e vou embora. Aí o cara, né, qual é que é, irmão? Falei, não, irmão, é isso. Tá com polícia? Falei, que polícia, cara? Eu vim aqui porque tem uma criança aí, né? É a criança, porque nessas horas a minha prioridade sempre é a criança. Aí eu fui, cara. Aí o cara, qual é que é, irmão? Falei, cara, olha só. Você sabia que meninos da idade do seu aí não falam? O menino tava todo arranhado assim, né? Então eu vi que ele tinha uma questão heterolesiva, machucadinho e tal. E machucadinho aqui também, né? Porque essas regiões mais linfáticas aqui são regiões de maior sensibilidade que a criança se machuca. Falei, ó, seu filho ele se machuca, ou seja, ele tem resistência à dor. Ele não fala, tem resistência à dor, fica sozinho em casa às vezes, porque ela tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Você entendeu que seu filho é um prato cheio para pedófilo? Porque se o pedófilo pegar ele, cara, ele não vai saber falar. E você acha que aqui numa quebrada de 200 mil pessoas não tem um que tá de olho no teu moleque? Aí depois que pegarem teu moleque, você vai fazer o quê? Vai dar um tiro na cara do cara? Tem certeza que ninguém nunca tocou no seu filho, cara? E aí foi muito doido, porque assim, por que eu usei esse argumento? Porque eu peguei no homem num lugar que é muito complicado. Sim. Eu utilizei o machismo e a xenofobia dele contra ele mesmo. E aí ele olhou para a mulher e falou, ô meu, já mexeram com o menino? Ela, não, fala a verdade para mim. Algum filho da puta desse aqui mexeu com o menino? Não mexeu e tal, não sei o quê. Conta pro pai, o menino, e aí aquele estereotipia e tal, não sei o que eu falei. Aí eu vi que o clima da casa mudou. Aí foi muito doido, porque coisa de 3 meses depois eu recebi uma foto
dessa mãe mostrando a certidão de nascimento que aquele cara não tinha registrado o filho. A partir daquele alerta, ele registrou. Então, tem certas conversas que é de homem para homem. E o que você falou é certo. Tem coisa que é nós que vamos conversar. Do mesmo jeito que, se vocês começarem a falar aqui do fogacho da menopausa, eu vou ouvir e vou balançar a cabecinha, Ney. Não faço ideia do que é isso. Não faço ideia do que é isso. O que eu sei é o seguinte. Eu durmo de edredom e ia de ignorar sem edredom. Basicamente é isso que eu sei. Mas tem assuntos que é de homem. E aí nós, homens, precisamos nos organizar, nos reunir. Por isso que hoje eu coloquei um curso, inclusive, no Hotmart, não sei se pode falar. Pode. Eu coloquei um curso no Fala o que Hotmart você de quiser. paternidade atípica, até mostrei para a Maíra. Coloquei um curso para homem, só para homem. Eu tenho parcerias com alguns entes governamentais fazendo ações nos municípios para famílias conversarem com homens. Se nós não prepararmos esse cara, a janela da neuroplasticidade vai passar e essa criança vai ter um desenvolvimento comprometido. Então, assim, eu trabalhei com muitas agendas sociais na minha vida. Trabalhei com a questão racial, trabalhei com a questão de desenvolvimento econômico. Cara, eu parei tudo. Parei livro que estava sendo lançado, parei tudo. Parei toda a minha vida para viver a questão da neurodivergência. E para puxar homem. É porque eu acredito nos homens? Não. Não acredito porque a gente não tem nem repertório histórico para ser o que precisa ser. A gente não tem repertório. Ah, mano, mas como é que você conseguiu? Amor, quem disse que eu consegui? Eu tô tentando todo dia. E todo dia eu tomo uma luz alta dentro de casa. Mas a gente tem que ir pelas crianças. Não tem outra escolha. E o primeiro passo, acho que é exatamente esse que você fez, que é se apropriar da criança. Esse cara se apropriou do filho dele, né? Não tinha Literalmente. nem... Literalmente. Mas ele precisou se ficar com apropriou. medo que alguém fosse lá e... Porque é real. Isso que É você real. falou. É real. As crianças autistas sofrem muito mais abusos de todos os tipos do que crianças sem autismo. Isso me apavora todos os dias, por isso que eu foco tanto em desenvolvimento de linguagem. Isso é real. Só que começa pelo passo número 1. O pai se apropriar. E faz muita diferença. A aceitação e depois a apropriação, né? A aceitação do diagnóstico e depois a apropriação. Às vezes não nessa ordem. tá? Acho que ao Apropriação. contrário. não, acho cara, que sim. eu acho que não tem isso. Tá. O cara tem que se dar Faz conta. na ordem que você quiser, mas faça. Faz. Se Né? conecta, velho, entendeu? É isso. E outra coisa, gente. Nós somos homens. Se você tentar explicar que existe um fenômeno de neuroplasticidade, a poda neural, não vai rolar. Não vai rolar. Chega uma hora que a gente tá lá na Tanzânia. Qual é a sacada? Papai, ele precisa aprender a escovar o dente. Quero ver se tu é bom mesmo. Desafia, porque homem é ego. Boa. E você até me deu uma ideia para um quadro novo no meu canal do YouTube, que é, mano, paizão, vem cá! Você vai fazer, vou fazer um por semana. Um desafio assim, ó, por semana. Só para os pais, acho que pode ser Nossa, muito pode legal. ser muito bom. Eles Por podem fazer uma favor. collab. Mas gente. A gente pode. A gente já tem vários projetos e eu, assim, pais, façam esse curso. Por favor, façam. Assim, pelo bem da sociedade. A gente precisa mudar a realidade do autismo no Brasil. E a gente está conseguindo, cada um está fazendo um pouco, mas o caminho é esse, é se apropriar, é se responsabilizar, é aprender coisas, porque existe um passo a passo, existe um caminho. E tem uma coisa que eu aprendi muito vendo os vídeos da Maíra, é que existe uma realidade também emocional em todos os lugares ali daquela casa. Então, assim, existe o luto do filho, né, cara? Porque você imaginou um filho que ia jogar futebol com você, tal, não sei o quê, e chega um filho que não consegue sentar para ver o jogo do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Palmeiras com você e vibrar ou reclamar ou falar, ele não consegue. Então, assim, existe esse luto. E aí a lógica do luto é muito interessante quando nós pensamos na parentalidade da neurodivergência, porque no luto, obviamente, seguindo a lógica dessa linha de luto, mas nem todas são essa lógica, você tem ali a negação. Não, meu filho não é autista. Ó a negação. Aí depois você tem a raiva. Sim. Ó, mulher, esse moleque cagou tudo, não sei o quê, tu não faz nada nessa casa, pelo amor de Deus. Geralmente, o homem vai embora na negação e na raiva.
Os que conseguem passar por esse processo entram na barganha. Não, papai vai trabalhar que nem um louco, precisa trabalhar 300 horas por dia, eu vou trabalhar, o papai é assim, o papai vai tirar o sangue das mãos, mas o papai vai dar tudo que você precisa. Beleza, quando ele tá fazendo isso, tá legal, cara, só tem um problema. Se tu tá trabalhando 300 horas por dia, tu não tá com teu filho. E aí nessa hora você tá ausente. Então você tem a barganha, que é o terceiro momento do luto. Aí chega uma hora que você... não, beleza, passei. Aí você tem a depressão. A depressão do luto, ele é um momento de autoconsciência, quando você se dá conta. E agora? Beleza, é maior que eu, é mais forte que eu. E você vive a realidade de fato, que depressão não necessariamente é tristeza. Depressão é você mergulhar em si mesmo. Isso é o ato da depressão. E a depressão ela é um estágio necessário quando a gente fala da neurodivergência. Que eu acho que é um pouco do que eu também vivo hoje. Até o momento que você tenha aceitação. Então, é por isso que eu recomendo muito aos homens que eles... E isso não é mérito meu, tá? Existe uma médica que me acompanha bastante, que é a doutora Maria de Lourdes, maravilhosa, e ela me ajudou a entender isso. Nessa jornada de luto, é uma jornada de luto muito intensa, que está acumulada a outras jornadas de luto quando você tem o pai novo. Porque o pai novo... ele deixou de ser filho, porque quando você vira pai, você deixa de ser filho, né? Agora você é pai do fulaninho, você não é mais filho do seu fulano. Ele deixou de ser o rei de casa, que antigamente, ele chegava em casa, a mulher quer jantar, amor, você quer um bifinho, quer... Quando o cara chega em casa, a mulher tá lá, que ela é o McDonald's da criança, a criança para de mamar, aquela coisa. Ou seja, ele não é mais a prioridade, então, ele vive o luto de deixar de ser pai, ele vive o luto de deixar de ser o rei. Deixar de ser filho. Deixar de ser filho, aí ele deixa de ser o rei. Aí ele vive o luto que o filho muitas vezes não é o filho que ele tinha idealizado. Aí quando você tem uma criança num cenário de neurodivergência, a criança passou 9 meses ali ouvindo a voz da mãe na barriga. Ela ouvia os sons da mãe. O mais que o pai era... Mas não tinha pai. Aí a criança saiu... ela se conectou com a mãe, porque quando ela tá mamando, ela tá olhando para a mãe. Esse cara não existe ainda. Quando ele vai, e a gente tá falando de uma criança neurodivergente, que muitas vezes já tem dificuldade de comunicação e reconhecimento naquele processo. Aí dá a criança no colo do cara, ele... papai! A criança não conhece aquele som, não conhece aquela cara. O que acontece com ela? Ela tem uma mini crise sensorial. Chora, não sei o quê. Aí quando entrega no colo da mãe, não quer dizer que sempre que acontece isso, a criança é autista, tá? Mas quando entrega no colo da mãe, a criança se acalma. Ou seja, ele já não tem aquela conexão da vida intrauterina. Ele não tem essa criança como a criança dos seus sonhos. Não tô passando pano, só tô fazendo anamnese do que é a cabeça do maluco. Aí, cara, a criança que poderia ser o gancho para puxá-lo para esse lugar, ainda não o reconhece. Aí quando ele vai pra rua, os caras, teu filho não gosta da tua cara, tem que ver se o moleque é teu, hein, cara. O moleque já não gosta da tua cara. É nesse lugar que fica. E aí quando ele olha nos arquétipos sociais, não existe pai. O que ele vai fazer? Quando você tá com medo, tá numa tempestade, tá caindo raio para tudo que é lado, você vai para onde tem abrigo. Por mais que as pessoas digam, não vão para debaixo da árvore, porque você vai debaixo da árvore. Amor, você vai para debaixo da árvore. Para onde ele corre? Para o macho. É verdade. O homem vai correr para o macho. E o que eu estou tentando fazer, no trabalho que eu estou fazendo hoje, é fazer essa dissecação do que é esse pai ausente. Porque assim... só falar mal dele, gente, não tá resolvendo, o cara não tá voltando, a mulher continua sofrendo. Então a gente começa a desmembrar, você entendeu? Teve um pai atípico que tava num processo de negação absurdo, porque meu filho não é. E assim, o cara esclarecido. Você sabe o que foi que fez o cara aceitar? Academia. Ele foi pra academia, começou a malhar, ficou gostoso, bracinho, não sei o quê. E ele começou... O que ele estava fazendo? Ele estava projetando no filho a fragilidade que ele tinha nele. Porque ele estava com
com aquela barriguinha, ele estava flácido. Quando ele começou a malhar e ele começou a ficar bonitinho e forte, ele parou de projetar no filho a beleza que ele queria nele. Porque agora essa beleza já estava com ele. E aí foi muito doido que o cara começou a ver o filho como alguém que talvez precisasse de ajuda. Porque é uma coisa meio Kalel e Jor-El. A gente começa a ver o mundo pelos olhos dos nossos filhos e vice-versa. Então tem muito homem que pega, né? O ser humano faz isso, mas tem muito homem que pega a sua fragilidade, projeta na criança, meu filho vai ser jogador de futebol, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo, que você não conseguiu ser. E quando ele se dá conta que aquele filho não vai conseguir atender às expectativas e frustrações que ele teve com ele quer partir para um outro processo. Então, assim, gente, eu acho que quando a gente começa a analisar a lógica da paternidade atípica, vocês não precisam fazer todo esse mergulho que eu estou fazendo, porque eu, como homem, eu tenho que fazer para ajudar os outros homens. Sim. Mas eu só estou dividindo com vocês, e eu entendo se a galera que estiver assistindo aí estiver dizendo, Manuel, acho que o que você falou é tudo uma bobagem, esses homens são todos vagabundos e tem tudo que tomar chicotada. Tudo bem e tá tudo certo. Porque não é obrigação de vocês terem nenhum tipo de compreensão nesse lugar. Mas o que eu acabei fazendo foi me juntando com sociólogos, psicólogos, tudo, até paleontólogo, para tentar entender o que é esse cara. Porque só assim a gente vai conseguir resgatar. Porque senão, cara, a gente vai continuar só lamentando a ausência paterna. E eu não quero lamentar a ausência paterna. Eu sei o que é crescer sem pai. Não, e quanto vocês trouxeram a necessidade desses pais, né, que na maioria das vezes é só uma mãe, pelos números que você trouxe, que 7 em cada 10 estão abandonando, né, quando tem um diagnóstico do espectro, como é que essa mãe vai dar tudo que ela, né, tudo isso que vocês trouxeram, a plateia toda assim, confirmando com a cabeça, de estar presente, como é que essa mulher se apropria de tudo isso quando, na maioria das vezes, ela foi abandonada, quando ela não tem recurso, por onde ela começa? Existe algum serviço, Ela tem algum centro de apoio, não sei, que ela possa... Não, a gente... Hoje está muito ruim, vamos falar a verdade. Está muito ruim, o serviço está muito ruim, inclusive na rede particular. Tem a maioria dos profissionais tem uma formação ruim. Planos de saúde que colocam estagiários para atender a rodo nas clínicas, e aí os pais falam, bom, eu tenho que fazer terapia comportamental, preciso fazer aba. Então, aqui nessa clínica oferece, e ele acredita que então aquilo é o que a criança precisa, e não é. Nosso primeiro passo no tratamento, lá na nossa clínica, é treinamento de pais. É o primeiro passo. Então, primeiro você faz a avaliação, depois da avaliação, treinamento de pais. É obrigatório. E muitos pais não topam fazer, sabia? Muitas mães Seria a minha pergunta seguinte, o que você indica para essa mãe, que ajuda a gente pode dar para ela conseguir conscientizar, né, esse pai que está em negação? Aí tem que seguir o oposto, ou porque... um pai, porque também acontece, né, da mãe não tá querendo ver, não, meu filho não, com ele não, porque eu fiz tudo o que podia, e, né, um dos dois. Quer falar? Acho que tem gente que passou por isso na plateia. Bom dia, gente. Meu nome é Cíntia, eu sou neuropediatra, então estou super feliz de estar aqui. E aí, falando um ponto, né, da visão que eu consigo ter do meu consultório. Então, a primeira coisa é que eu acho que é um assunto de todo mundo, né, que tem que estar mesmo nas rodas, principalmente, né, quando a gente, sabe falar maravilhosamente bem, sabe da importância aí da intervenção precoce. Então, eu nunca vi nenhuma mãe que se arrependeu de ter buscado ajuda, né? Muito pelo contrário, a gente vê que antes, né, quem é autista nasce autista. Então, as dificuldades, os desafios dessa família já estão acontecendo antes desse laudo chegar. E o que eu acho que a gente tem que ser o conforto na hora de dar, que realmente muitas vezes vai ser um soco, em outras vezes vai ser um entendimento e um começo de um caminho, é a gente entender, né, que é o que eu sempre falo, o lado bom da gente estar fazendo tanto diagnóstico é que nunca se discutiu tanto assunto, nunca se estudou tanto assunto,
E acho que para tanta polêmica e coisas que têm que ser discutidas, existe uma ciência muito bem respaldada, com terapias, com base científica, que dão certo. Então, as coisas melhoram e a gente tem que acreditar que melhora se a gente está trilhando, né, um caminho aí pautado por conhecimento técnico, lógico, com base científica. E também a importância da gente valorizar, né? Então, assim, é muito comum chegar no meu consultório, a mãe falar, olha, eu já estava notando, mas falaram que era melhor que eu começar na escola, que cada criança tem seu tempo, o pai, né, essa questão que a gente fala que é mais negacionista. Então, a gente valorizar isso para a gente não perder essa oportunidade de intervenção precoce. Porque... Perdeu o medo do Perdeu o diagnóstico, medo, né? exato, Que eu porque as sinto que é dificuldades meio- já estão lá. E quando a gente tem diagnóstico, a gente consegue fazer isso de forma mais assertiva, né? E isso, de certa forma, tem que acalmar. É lógico que tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Eu também tenho a oportunidade de estar no serviço público. E eu acho um cenário muito preocupante, né? De crianças com idade muito avançadas, ainda sem qualquer direcionamento, sem acesso às terapias que elas merecem. E isso, Não por tem isso que essas terapias, não existe nenhuma muito precária na rede. é muito precário. Acho que lógico que depende muito de municípios. Acho que estamos andando com passos muito de formigas ainda, mas é muito restrito esse acesso. Então, o que a gente vê na maioria dos casos é uma dificuldade, tanto para pegar um diagnóstico, e aí quando recebe esse diagnóstico, esse direcionamento também é difícil, né? Porque o acesso também é muito complicado. Então, a gente bate de novo numa barreira aí de medidas de saúde pública que a gente tem que enfrentar. Hoje o serviço é muito... Tem algumas pessoas fazendo uma gotinha, sabe? Gente, no Instituto Singular tem serviço Querendo ou não, social, mas- é um assunto novo, né? Recente. Eu lembro, sei lá, na minha época eu tenho 40. Na minha época da escola, eu consigo lembrar de uma, duas pessoas, não sei, né, quem sou eu, mas assim, que claramente tinha algum diagnóstico e que viveu a vida sem. Sim. E assim, eu tô falando de alguns anos atrás, né? Tipo, alguns anos atrás a gente ouvia frescura, é birra, é mal educado, malcriação, é blá, blá, blá. Tipo assim, há muito pouco tempo. Acho que esse preconceito ainda existe, acho que ainda se fala, infelizmente, mas assim, hoje a gente tem um estudo maior, né? Assim, eu vejo como realmente é algo novo. Eu vou só fazer uma observação que, assim, eu acho que uma das grandes questões é que esse assunto afeta majoritariamente a vida das mulheres. Quando afetar a vida dos homens, tudo vai melhorar. Porque vamos ser bem sinceros, se homem engravidasse, a gente ia conseguir fazer aborto no caixa eletrônico. Com toda certeza. Com certeza. Simples assim. Por que que a discussão da lógica abortiva é uma coisa tão delicada? Porque só a mulher engravida. O poder tem um dono, e esse Só a dono mulher e quem faz as ordens, quem domina as leis. é os homens. Então, assim, como o cenário da neurodivergência, principalmente do autismo e tal, ele está impactando a vida das mulheres, os homens que fazem as leis estão nem aí. Porque na hora de fazer os indicadores econômicos do plano de saúde, a galera vai avaliar em cima do quê? Vai avaliar em cima se está ou não ganhando dinheiro. 90% dos donos de empresa, dos empresários, dos CEOs, é tudo homem. Então, assim, eu acho que quando doer nos homens... Eu posso estar falando bobagem. Não, mas é isso. Eu tava Como brincando. tudo, né? É como verdade. tudo. Eu tava brincando da mamografia. É uma coisa boba. Eu falei, porque o homem não faz. Porque se fizer, já tinham mudado essa máquina Já aqui. não seria tão terrível. Papa Nicolau. Gente, que coisa absurda aquilo. Absurda, porque horrível. homem não faz. Coisa horrível aquilo. Só somando um pouco, né, tudo que foi dito dessa parte do diagnóstico, eu sou Adriana Papuani, fisioterapeuta, e uma coisa que a gente vê muito no consultório, na diferença ali do pai, da mãe, do negacionismo, é a mãe sentir um alívio na hora do diagnóstico. Porque a gente vê que a mãe enxerga, a mãe via coisas, a mãe se sentia culpada, a mãe pesquisava, a mãe conversava, e aquele ponto de vista não era validado. Então, quando vem para o fisioterapeuta, né, e vem o casal, a gente vê muito pai justificando, não, mas comigo ele fica de pé, comigo anda, né, certeza, tem que ver. E a mãe sentar e realmente ter aquele alívio. E quase a mãe como a responsável por aquilo. Exatamente. Tem uma pessoa que não fala, como a responsável por aquilo não tá dando certo.
autista-autista-autista, né? Sim. Entre muitas aspas. Eu sou a Carol, eu tenho 2 filhos, tenho a Brisa de 5 e a Brisa de 9 e o Noah de 5. O Noah tá dentro do espectro. E eu queria dividir um pouquinho com vocês a minha experiência em relação a isso que vocês falaram sobre o luto, etc. Eu fui em alguns médicos antes de conseguir o diagnóstico do Noah, passei por alguns médicos. E o Noah veio na pandemia. Então, eu ouvia muito isso. Ele não convive com outras crianças, ele não visualiza a boquinha movimentando. Então, ele tinha atraso na fala e ele também teve atraso ao andar, né? Ele se arrastava, assim. E aí, eu lembro que eu fui, assim, 4, 5 médicos e sempre a mesma coisa. E eu não aceitava aquilo, porque assim, o Noah tinha uma irmã mais velha, tinha também, a nossa família tem bastante gente, então meio que aquilo não fazia sentido para nós. E na minha família não tem nenhum autista diagnosticado também, então era um mundo de fato que a gente não conhecia. E, enfim, depois do 6º médico, especificamente, eu falo assim, que foi mais ou menos assim como você, assim, foi um soco que eu levei, mas assim, muito no sentido de tive uma resposta. Tudo que eu estava sentindo. E eu lembro que nessa consulta especial eu fui muito preparada. Eu levei vídeos do Noah não respondendo quando a gente falava, levei ele brincando com o carrinho de forma aleatória, enfim, eu fui preparada. E eu lembro que quando eu cheguei lá, ele falou assim... Ele falou assim, mãe, imagina assim que... Você já ouviu falar sobre autismo, tal? Meio que me direcionou. E ele falou assim, imagina que o autismo é um barco e que ele está afundando. E que você e o seu filho estão aí, que vocês vão ter que resolver. E tipo assim, é você. E a partir daquele momento, eu acho que eu entendi isso, que é de fato se posicionar, e hoje eu faço questão do Noah estar nos lugares, o Noah vai ao shopping, o Noah vai ao cinema, o Noah está. A gente recebe olhares, assim, muitos. O Noah, ele é não verbal, ele tá começando agora a comunicação alternativa via tablet, ele tem 5 anos agora, né? Mas, assim, a gente tem muitos olhares, tem muitos questionamentos, mas eu sou a mãe chata, assim, que levo, que faço questão dele estar. Já questionei pessoas em restaurantes de estarem olhando. Você não é a mãe chata, pelo amor de Deus. É porque, assim, a gente, normalmente, pelo menos as mães que eu conheço, a gente tem as famílias, né, na verdade, a gente tem o hábito de voltar. Então, assim, ali ele não vai ser bem quisto, eu não vou. Não vou incomodar ninguém. Não vou incomodar. Então, assim, e uma coisa que o médico falou também, ele falou, e terão vários barcos ao seu redor, e alguns vão embora, e tá tudo bem, tá? Essas pessoas irão mesmo. Então, esteja preparada. E eu, sempre que eu saio com o Noah, eu penso isso, esteja preparada. Não importa. Seu nome é? Carol. Carol, você é uma pessoa que fala palavrão, Carol? Não, ainda. Então, eu vou dizer para você, a língua portuguesa ela tem mais ou menos umas 15 mil palavras. Foi para situações e pessoas como essas inconvenientes que o vai tomar no cu foi feito. Eu amo. Chega uma hora que não tem, assim, ó, não tem nada que você possa usar. Depois a gente coloca um pi. Não tem nada que você possa usar. A gente fala que não tem pi. Gente, tem hora que você... A única coisa que vai resolver é você olhar para a pessoa no restaurante e dizer para ela, querido... Porque você não tem o que falar para a pessoa. Assim, hoje, óbvio, eu estudo muito porque, como vocês comentaram, a gente aprende muito, né? O Noah veio, ele veio só para ensinar, agregar, e enfim. Então, eu estudo muito. Então, quando eu sinto que é falta de informação mesmo, eu ponho o crachá, eu falo, eu não tenho vergonha. Vocês falando sobre paternidade, assim, o pai do Nono, ele teve um momento ali de negação. Nós tivemos, a família teve, mas rapidamente ele retomou esse lugar e é, assim, né, parceiro nesse sentido. E eu tenho uma rede de apoio para poder estar aqui, por exemplo, hoje, né? Mas eu sempre falo assim, a inclusão, ela não está na minha casa, porque a minha casa, ela é uma casa típica. Então, terão dias que você vai chegar lá e vai estar o caos estabelecido. Mas a inclusão começa na casa do vizinho, que foi reclamar porque o meu filho estava fazendo balbucios num horário que não era conveniente. Daí você aprendeu hoje. Como é que você vai fazer, né? Entendeu? Então, e as características do Nono, elas eram muito claras. E eu lembro que quando eu comecei, o Nono tinha 9, 10 meses quando a gente começou a ter ali, assim, não imaginava autismo, mas ter alguma coisa ali que a gente achou diferente. Eu lembro que quando eu comecei a falar para as pessoas, minha mãe, as pessoas mais próximas, mãe, tias, elas, graças a Deus que vocês perceberam, graças a Deus. Porque, assim, as pessoas estavam percebendo, mas o medo, o preconceito,
enfim, o receio, né, tava limitando. Então, esse médico, assim, ele foi esse soco, esse empurrão, e fortaleceu. E eu queria ouvir também da Graziele, que é o nosso saque da mãe, que foram alguns diagnósticos, né, na família. Eu tenho uma menina de 8 anos, que ela foi diagnosticada agora no final do ano, com dislexia e TDAH. O TDAH a gente já sabia, mas a dislexia foi uma surpresa. E um menino de 10 anos com TDAH, e eu tenho um enteado de 15 anos com dislexia e TDAH. E a dislexia, ela é pouco falada, né? Então, está sendo um desafio na escola para adaptar provas. Eu até troquei esse ano ela de colégio, e ela se sente... Tô nervosa. Fica tranquila, respira, fica em paz. Ela se sente bem envergonhada por não saber ler, né? Ela está no 3º ano, e essa semana ela chegou e falou: mãe, eu acho que as meninas não gostam de mim porque eu não sei ler. E está sendo uma fase bem complicada. A escola, graças a Deus, ela está hoje em um colégio muito bom, que está se adaptando a ela. Mas ela ainda está adaptando com as amizades, com todo o entorno, né? E são 3, então cada um tem a sua particularidade. Um é diferente do outro, então não dá para encaixar uma coisa que deu certo em um com o outro. Que idade ela tem? 8. Ó, diga a ela que eu aprendi a ler com 12. E tô indo pro meu 4º livro escrito e, graças a Deus, tive a alegria de ser um dos livros mais vendidos da Amazon quando eu lancei. Então diga a ela que isso não faz a menor diferença. Ah, que ela incrível. Tá tudo certo. A gente fala muito da importância do tratamento precoce, né? E o autismo, você nasce, né, com autismo. Quais transtornos psiquiátricos podem ser desenvolvidos caso aconteça um diagnóstico tardio? Muitos. Em autista nível 1, que são os menos diagnosticados, porque autista nível 1 de suporte, que seriam os casos mais leves, o autista fala, não tem atraso substancial importante da fala, tem algumas peculiaridades, mas fala, e não tem a deficiência intelectual associada. Então, acompanha a escola, consegue de alguma maneira, mesmo com 12 anos, mas se vira, dá um jeito, mas pensa na história de sofrimento. Então, eles desenvolvem muito mais ansiedade e depressão do que autistas nível 2 e 3 de suporte, que não tem tanta consciência do que está acontecendo, do bullying que está sofrendo, dos maus tratos que acontecem no ambiente. E tem uma coisa bem importante que a gente precisa falar, que é, a gente pensa que autismo é uma coisa só. Existem vários tipos de autismo diferentes, com deficiência intelectual, sem deficiência intelectual, verbal, não verbal, e dentro de cada tipo, com os genes diferentes, tem o espectro, que varia de menos suporte, que é o nível 1 de suporte, que com poucas terapias, com pouca intervenção e ajuda, consegue se desenvolver, até nível 3 de suporte, que são as pessoas que, mesmo tendo muita ajuda, não conseguem ter autonomia e independência. Então, a gente está falando de um conjunto de diagnósticos que vão ser separados em breve nos próximos manuais diagnósticos. Então, a gente fala de coisas muito diferentes. Você vê que cada um tem uma história muito diferente da outra. Então, não adianta ir buscar no Google, no Dr. Google, e jogar lá os sintomas e falar, ou os pais, isso acontece muito com os pais. Ah, não, mas eu conheço um autista, que é o filho do fulano, lá do clube, sei lá de onde. Não, não é assim, não. Não, o meu não é autista. Então, tira isso. Assim. Essa é uma coisa importante. Exatamente. E para qualquer tipo de autismo, precisa ter um treinamento de pais. Porque os pais, realmente, eu achei brilhante a tua divisão ali das etapas, das fases que os pais passam. E os melhores, assim, a melhor das hipóteses, estão lá na fase do vou trabalhar 300 horas por dia para conseguir... E vou ficar ausente. E vou ficar ausente. Uma coisa que você está falando que eu, por exemplo, eu uso com os pais, às vezes tem pai que vira para mim e fala, mãe, onde é que meu filho tá nesse jogo do bicho? Que eu não entendi. O que eu falo pro cara é o seguinte, cara, o autismo ele é uma cama onde seu filho está deitado. Essa cama, ela tá numa casa que tem 20 quartos. E o seu filho está em uma cama desses quartos. Só que essa casa, ela tá numa rua que tem 1000 casas. E essa rua tá numa cidade que tem 1000 ruas. Num estado que tem 1000 cidades. Putz. E no mundo, Nossa Senhora. que tem 1000 países. Então, o que eu vou dizer para você é o seguinte,
o lugar que o seu filho está nunca vai ser igual, porque vai ter um menino que está deitado na caminha do lado, mas é outro, porque na cama do seu filho bate sol, na do outro menino não bate sol, entendeu? Então, assim, e aí uma coisa que eu uso muito com os pais, Maíra, é que eu falo, a gente não pode romantizar o autismo é um problema e não tem como romantizar, mas na minha visão, o que foi importante para mim? Quando você tem um filho neurotípico, você está andando de carro a 200 km por hora. Isso é você ter um filho neurotípico. Quando você tem um filho suporte 1, você está andando de moto. Quando você está andando de carro é legal, mas você não sente o vento, você não sente nada, porque você está andando 200 por hora, você não pode olhar para o lado, porque você está andando muito rápido, você não tem tempo de prestar atenção no que está na sua volta, porque você está tocando. Quando você tem um filho suporte 1, está de moto. Está rápido também, mas pelo menos está sentindo o vento e tal, não sei o quê, porque você pode observar um ser humano ali. Cara, quando você tem um filho suporte 2, é como se você estivesse de bicicleta. Você pode parar de vez em quando, mas você tá pedalando, tem que manter o equilíbrio. Quem tem um filho suporte 3 é como se você estivesse andando a pé. Você vai muito mais devagar. Mas você consegue observar o pôr do sol. Uhum. Você consegue observar a Joaninha que pousou. Ter uma criança suporte 3, que é algo muito doloroso, complicado para as famílias, mas também quando essa criança aprende a comer uma banana, quando essa criança aprende a tomar um banho, você consegue viver um padrão de alegria na vida que outras pessoas não vivem. Então, assim, eu recomendo ao homem, não abandona, porque às vezes a gente vira pro cara e fala o seguinte, cara, você vai ter que virar um outro cara para ser o pai que essa criança precisa. O que eu digo é o contrário, quando você virar o pai que essa criança precisa, naturalmente você vai ser outro cara. É verdade. Porque se a gente ficar dizendo pro cara que ele tem que virar, para você ler esse livro, você tem que saber falar mandarim, eu já te perdi. Agora, se eu te disser, quando você acabar de ler esse livro, você vai aprender a falar mandarim. Você vai estar falando mandarim perfeitamente. Automaticamente. É verdade. E é muito real. Tem muitas alegrias nesse meio também. É muito importante as famílias entenderem isso. Tem um caminho que dá para viver. Muitas famílias, eu convivo com muitas famílias, e aí a gente entra naquela coisa, né, de o que é felicidade. E todas as religiões falam o quê? Todas as religiões. Que a felicidade maior que você pode alcançar numa vida é cuidar de outro ser, é ajudar outro ser a florescer no máximo do potencial dele. Então não importa o suporte que ele tenha, se você conseguiu ajudar que ele fizesse uma coisa a mais do que ele faria se você não existisse, gente, acabou. Todos os caras, Buda alcançou foi ajudar. Depois que o Buda alcançou, ele foi ajudar. Jesus chegou aqui, podia tocar o bonde de tudo, podia só estalar o dedo, os romanos iam cair, tá, não sei o quê. Ele parou, foi distribuir pão com peixe. Todos os orixás saem de lá do Orum, vêm pra cá, vão ajudar. Maluco, a santidade da existência é ajudar. Ser pai atípico é a possibilidade de você, cara, ser um Deus. Porque você vai estar ajudando. E todo ser santificado, o que ele faz é ajudar. É isso. A humanidade perdeu isso, né, gente? É uma pena. É uma chance, mas é uma chance que você de novo tá passando na sua porta. Com certeza. Voltando aqui falando, olha... Você tem outra chance, pega esse bonde. Eu sou Letícia, sou fonoaudióloga e eu trabalho com neurodivergência há 10 anos. E fazendo, né, aqui pegando um pedacinho do que cada um falou, eu tenho visto nesses 10 anos os pais, homens, estarem mais no consultório. Então, é difícil, é a minoria, ainda a gente tem muito a caminhar, mas a gente tem visto, né, mais essa presença. E aí, pegando até um pouquinho da sua fala, Manuel, da questão do ego do homem, eu trabalho com comunicação aumentativa e alternativa. Os pais manjam muito de tecnologia e eles ficam muito felizes de estar integrados ali e ter alguma coisa que eles... Poxa, aqui eu tenho mais facilidade que a minha esposa ou, né, que a mãe do meu filho. E eles... É a primeiras vezes a porta que eles têm para entrar e participar ali. E quando a gente fala, né, as mulheres estão sofrendo com isso, quando os homens passarem a sofrer, a gente vai mudar.
a gente pode tomar pequenos passos agora. Então, a questão de acessibilidade nos lugares, né? Essa mudança da sociedade que a gente está buscando. Mais uma vez, a questão aqui da comunicação aumentativa e alternativa. A gente tem visto em shoppings, em parques. É muito comum isso lá fora, né? Que é onde a tecnologia assistiva chega primeiro. Mas tem chegado aqui também. E isso, para mim, me traz esperança, enquanto terapeuta, enquanto pessoa, enquanto futura mãe, para a gente levar uma melhora de qualidade de vida para as pessoas. Porque, gente, neurodivergência, você tem 3 na sua casa. A gente tem cada vez mais, né, pessoas diferentes vivendo entre a gente, tem que caber todo mundo. Então, eu fico bastante feliz porque, apesar de ainda estar muito difícil, no sistema público mais ainda, a gente tem visto e tem andado ainda aqui no passinho de formiga. Então, era só isso que eu queria contribuir. Obrigada. Imagina. O meu filho, que eu saiba, é neurotípico, então eu me senti em alguns momentos um peixinho fora d'água aqui. Só que meu filho tem uma deficiência física, então eu me conecto com muitas coisas que foram ditas aqui. Com o luto do filho que você imaginou que você teria e de repente você fala, o que vai ser, né? Assim, a gente não sabe quais vão ser os caminhos. E foi um processo pra gente também. Foi um processo de chorar, de sentir raiva, e depois de olhar pro meu filho e falar, mas tá tudo bem. Assim... Que bom que eu tenho ele. Que sorte a minha. E no meu caso, tem uma coisa que eu acho que é o que me salva, assim, no geral, nos momentos mais difíceis, que é a gente não tem... Uma coisa que eu sinto inveja é que a deficiência do meu filho é muito rara, então não tem dados. E eu sou uma pessoa que trabalha com dados. Então é tipo assim, a gente não tem tantos dados de coisas que podem estar associadas com a deficiência dele, então a gente sempre que acontece alguma coisa, a gente fica assim, será que vai ter outra coisa aí? Será que vai ter alguma conexão com outro diagnóstico que a gente não sabe ainda, né? Então sempre tem essa incerteza rondeando a gente, assim. Mas o que me salva é que não ter tanto diagnósticos que te colocam em caixinhas faz eu olhar para o meu filho e falar... O médico que diagnosticou ele falou que ele nunca ia se limpar sozinho, porque ele tem uma limitação de movimento nos braços. E a gente passou uns dias para o meu marido falar assim, é só se limpar pela frente. Sabe assim, claro que ele vai se limpar sozinho. Então, o que eu queria dizer é que, às vezes, a gente... Obviamente, é muita sorte poder ter o privilégio de você ter ciência e dados por trás e muitas terapias diferentes que podem ajudar, né, no processo de cada um, na trilha que cada um vai trilhar ali, mas eu acho que o mais importante mesmo é essa conexão. É você estar olhando para o seu filho e vendo os desafios que ele está passando e, obviamente, pedir ajuda para passar por esses desafios. Mas... Não engessa. Exato. Não limite. Diagnóstico não é sentença, né? Legal, e acho que vale para todo mundo que está ouvindo a gente. Assim, até hoje, nenhum colega neurocientista me mostrou qual é o limite do cérebro. Não tem curiosidade teto. ou não, eu vi uma coisa de Instagram, tá, gente? Assim, enfim, não sei. Eu vi que um menino diagnosticado com autismo, não tinha mais informações sobre, ele ficou sem falar, acho que até os 7 anos, né, não verbal, e com 9 hoje ele falava 9 línguas. É isso. O cérebro tem um potencial absurdo. Mas assim, o Israel, a gente descobriu que o Israel sabia ler, o meu filho aprendeu a ler antes de falar. Porque quando eu me dei conta, tipo, um dia eu tava lá e eu escrevi bola, ele foi lá e pegou a bola. Sério? Eu escrevi mamãe e foi lá abraçou a mãe. Ele era não verbal, mas ele era leitor. Eu não sabia disso. Entendeu? E eu olhei assim e falei, Nora, acho que essa criança sabe ler. O que a gente tá escrevendo, ele tá pegando o que a gente tá falando. Então, assim, comunicação não é falar, gente. Claro. Comunicação é uma coisa e falar é outra. E é muito interessante o que você traz, porque tem um livro chamado O Mundo de Sofia, que eu amo aquele livro e tal, não sei o quê. E aí tem uma parte que o Justin fala ali no começo do livro, que ele fala, Manuel, Manuel não, ele né, eu falo Manuel porque eu converso muito com os livros, né? Eu sou dodói, assim, eu acho que a Maíra tá falando comigo quando ela tá escrevendo, assim. Se uma criança de 4 meses vê o pai flutuando no teto, pra ela tá tudo certo, porque adultos flutuam. Quem vai tomar um susto com adulto flutuando no teto é a gente, que conhece as leis da gravidade, que sabe que Isaac Newton e a maçã caiu. Foi a maçã, não, acho que foi Galileu, o capô da maçã. E tal, não sei o quê. A gente vai questionar. A criança vai olhar e vai dizer,
tô voando. Então, eu acho que, na maioria das vezes, o trauma do autismo, ele é muito mais de nós pais do que da criança. Sim. Perfeito. A criança, ela tá vendo a vida. É muito comum, por exemplo, nas escolas, o menino se conectar ali do jeito dele, a comunicação acontecer e todas as crianças se adaptam. Quem tem dificuldade em se conectar com a criança é o professor, às vezes. Que fala, eu não sei como agir com ele, mas as crianças sabem. Entendeu? Eu fico bobo com as soluções que as crianças estão trazendo para a vida do Israel. Entendeu? É uma loucura. Eu falei, Israel não vai fazer amizade e tal, não sei o quê. As meninas amam ele, claro, ele tem mais necessidades e elas acabam conectando. O Ezequiel, por ele ser um menino muito alto e muito grande, apesar de ser novo, a criançada gosta dele por quê? Porque ele consegue pegar as coisas onde eles não conseguem pegar. Existem soluções. A gente não pode achar que os nossos filhos, eles são batatas que não vão interagir. Limitados somos nós adultos. As crianças não têm limitação. Limitada é a nossa imaginação. Muito bom. Perfeito. Na sua experiência clínica, Maíra, quais os maiores erros que você vê no início do processo após o diagnóstico? Depois de todas essas etapas de negação, raiva, é subestimar a capacidade do cérebro. Porque se você acredita na sua criança, você faz microcomportamentos diferentes em direção ao resultado que você quer. Que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. Sim. Então, quando eu estava no mestrado, a gente fez um experimento que tinha um grupo de ratos que foram dados lá para os alunos e falaram assim, esse grupo de ratos é de uma linhagem muito inteligente, que conseguem rapidinho aprender a apertar barra, a girar rodinha lá. E esse grupo de ratos é uma linhagem muito burrinha, com deficiência intelectual. Então, alunos, vocês têm um desafio, que é fazer esse grupo aqui, ó, dessa linhagem ruim, passar o outro ali em aprendizagem, tá? Vamos lá, vamos conseguir tal. Quem vocês acham que ganhou? Quem vocês acham? O grupo dos inteligentes. Porque quem estava treinando os ratinhos burros, deficientes intelectuais... Trataram eles como inferiores. Como inferior, não botavam fé. E depois, no final do experimento, o experimentador revelou o quê? Que todos vieram da mesma lojinha. Não existia essa história. Então, quando você acredita no potencial do cérebro, que não tem limite, você emite todos os dias microcomportamentos. Vamos aproveitar, deixa para falar, você já pega aí os do Manuel. Ó, os livros da Maíra, o Cérebro Singular, bem na deixa do assunto, Me Ajuda a Falar, um guia especializado para desenvolver as habilidades verbais em crianças com atrasos, e SOS Autismo, um guia completo para entender o transtorno do espectro autista. Manuel Soares, para o meu amigo branco. Esse livro eu escrevi para as crianças, sabia? Foi? Esse livro foi do Ezequiel, porque imagina, eu trabalhava muito com a temática racial, e aí, tipo, nasceu um filho meu da sua cor. Eu falei, meu Deus do céu, tem um filho branco. Eu falei, como é que eu... Né? E natural, você vive num país que tem uma questão racial super delicada e tal. Eu falei, cara, eu preciso ajudar meu filho para ele crescer e ser um cara maneiro, assim, não que ser branco não é maneiro, né? Até porque eu sou um pouco negão aqui. Mas eu falei, cara, vou ter que ajudar ele. E aí, esse livro, na verdade, era para os amigos. Que legal. Ajudar. E tanto que o título do livro original era Para Meu Filho Branco. E aí, depois, o livro vazou e tal, não sei o quê. Aí minha filha falou que tinha que lançar mesmo e tal, não sei o quê. Aí eu tirei filho, coloquei amigo, mas isso aí foi escrito. Que é uma das coisas que meus filhos trouxeram para mim, assim. E é um livro sobre a questão racial, mas na perspectiva da pessoa branca. E Os Zumbis da Pedra, que você estava me contando que já está virando peça. Não, o primeiro virou peça de teatro agora, está indo para os Estados Unidos. Esse aqui está virando filme agora, Os Zumbis da Pedra. Que show! Ele é um livro que eu escrevi ele na época que o crack estava muito sério e tal, não sei o quê. Então é uma história lúdica sobre... Eu estava lendo aqui, eu li um pedacinho aqui enquanto... muito legal. Uma criança que vê o irmão entrar na drogadição. E é muito doido, assim, que eu sempre acreditei nisso que você fala, Maíra, que é o poder do cérebro. Hoje eu sou muito, né, eu gosto muito de Napoleão Hill, gosto por causa de Dinah me obrigou a ler Napoleão Hill e eu me apaixonei. De Lois Penza, gosto muito de Joseph Murphy, e a lógica é exatamente essa. Eu acho que quando a gente olha para o nosso filho, a gente não pode ver um autista.
pelo seguinte, tem um ser humano ali, cara, tem um filho. Tem um filho. Você acredita que as crianças fingem crise de regulação em casa? Os meninos são sem vergonhas, cara. Porque eles já viram que o comportamento muda quando eles têm uma crise de regulação. Tipo, acionam uma mobilização em torno deles e tal, não sei o quê. Aí, quando o vagabundo quer o controle remoto, quer o negócio, aí eles metem, e quem é pai de neurodivergente sabe do que eu tô falando. Tanto que agora a minha dificuldade, às vezes, é me ligar, vem cá, quando é que esse moleque tá de safadeza? Entendeu? Porque aí o moleque foi lá, colocou a meia dentro do vaso, ficou dando descarga, molhou a casa inteira. Aí quando eu vou nele, Israel, o que você fez e tal, não sei o quê. Aí ele começa a ter uma crise de regulação e eu falo, amor, do nada, Zé. desculpa, pra cima de mim, negão. Aí quando eu não, pode parar, vai pra lá e tal, não sei o quê. Porra, a crise passa, ele levanta e vai. Eu falei, que sério. Então assim, tem uma criança ali, tá, gente? E aproveitando, como foi pra você receber o seu diagnóstico? Ah, menina. Primeiro que eu achei que as pessoas iam me acolher, assim. Ninguém acolheu, não. As pessoas meio que cagaram, assim. E, num primeiro momento, eu questionei muito. Falei, gente, isso é viagem e tal, não sei o quê e tal, não sei o quê. Tive dificuldade de falar disso, que as pessoas iam achar que eu tava me aproveitando para poder surfar no tema, que hoje tem muito... Esse é mesmo. E... Tá na cara assim que eu sou, né? Porque eu só faço isso da vida, né? Eu quero uma consulta, viu? Por favor, preciso saber o que está acontecendo. Se apertar, sai o CID aqui. E eu digo a você que me ajudou a me preservar. Então, por exemplo, imagina, eu tenho uma audição muito apurada. Então, tipo, o ar-condicionado que tá coisando ali, parece que ele está exatamente dentro do meu ouvido aqui. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu não consigo ir em estádio de futebol. Porque realmente eu ouço aquelas 60 mil pessoas. Eu consigo ouvir os assuntos que estão circulando e tal, não sei o que, eu ouço tudo. Então, para mim, é como se tivesse... eu não faço essa anulação. Eu não consigo dirigir de carro aberto, de vidro aberto. E essas coisas vieram depois do meu diagnóstico. Assim, eu sei que, por exemplo, eu tenho uma saturação de assuntos, assim, de pessoas. Chega uma hora que o meu cérebro trava. A superdotação, por exemplo, faz cair o disjuntor legal. Assim, acontecia às vezes eu estar dirigindo, daqui a pouco a vista escurecia, eu era obrigado a parar o carro. Mas é o quê? Porque eu gastei muita energia do cérebro durante o dia. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, eu comprei um piano, em 4 meses eu sabia tocar. Uau. Mas é que aquilo, tipo, para mim é muito óbvio. São 84 teclas divididas em grupos de 7... e é matemática, né? Tipo, você está fazendo... O que eu tinha que aprender era a questão motora. Sim. Não que eu virei um virtuoso, mas é porque como as crianças falavam através da música, né? Que isso foi uma coisa que aconteceu lá em casa. A gente falava pelo violão, então tinha a musiquinha do banho, a musiquinha, porque como eles não falavam, tudo era na musiquinha. E aí eu tocava a musiquinha e a gente ia fazer. E aí chegou uma hora que eles começaram a querer falar comigo. E não tinha como falar, porque eles batiam no violão e não saía nota. Aí eu, TDAHzeiro que sou, do bom, saí para comprar fralda no Leblon, voltei com o piano. Eu amo. Não, e a gente morava numa ilha, nega, lá no Rio de Janeiro, morava ali na Ilha da Gigóia. Quando eu falo preta, chegou um... E para explicar ou para ignorar? Não, a Dinora olhou assim, aí eu... Tal. Só que o que foi legal? Que tipo, as mesmas músicas que eu tocava no violão, agora eu tocava no piano para eles. E aí o que acontecia? Quando eles queriam as coisas, eles iam lá e apertavam a primeira nota da música. Então, sei lá, se eu tocava Fazendinha em Dó maior, pra gente brincar no quintal, bom dia, o sol já nasceu lá na Fazendinha, eles queriam brincar, eles apertavam Dó. Se essa rua fosse minha e eu tocava em Lá menor, eles iam lá e apertavam Lá. E eu conseguia perceber que era o Lá e eles sabiam que era o Lá. Então a nossa comunicação aumentativa dentro de casa por um tempo foi o piano. Aí depois a nossa fono virou e falou, fecha o piano, porque quando eles foram na lanchonete não vai ter piano. Então eles vão ter que... Mas assim, você imagina, então, pra mim, o diagnóstico, ele explicou muita coisa da minha vida, assim, e explica ainda muita coisa, assim. Eu agora faço conforto medicamentoso, tomo minhas boletinhas, faz um bem danado pro coração. Menina, assim, ó, deu uma... Regulada.
E por isso que você, quando eles receberam o diagnóstico, você não conseguia ver, porque para você era normal. E Para mim era normal. Para mim era normal. Muitos pais passam por isso também. Eu sou a Karina Rocha e eu sou musicoterapeuta. Eu trabalho com o desenvolvimento da fala através da música. Então, assim, é muito legal de falar porque a musicoterapia, ela faz um caminho neurológico diferente, né? Que faz com que tenha uma superestimulação e a criança, a gente consegue fazer com que ela se desenvolva, traga ali a verbalização através de brincadeira. Elas não percebem que estão sendo superestimuladas porque tudo é muito, né, muito gostoso. E é muito comum que crianças neuroatípicas gostem muito de música, né? Mas é uma coisa importante que eu queria falar também, é que eu vejo o quanto que a sociedade está despreparada, né? Eu acho que na escola, nos lugares, nos ambientes, eu acho muito revoltante, porque olham para a criança neurotípica com as limitações, né? E eu acho que ninguém percebe o quanto que eles são extremamente capazes. Assim, muito, muito. E eu já peguei muita criança, nível 3 de suporte, com 5 anos, 6 anos, que nunca tinha falado, e que todo mundo falava assim, não vai falar, é não verbal, não sei o quê. E que falou, e que depois falou. E aí começou a falar, e depois começou a trazer uma fala mais funcional, enfim. Então, é importante que a sociedade, né, a gente precisa de mais métodos para conscientizar, né? E um exemplo, inclusive, que aconteceu ontem, um pouco triste, meu filho falou assim, mãe, ele tem 6 anos, você acredita que eu estava brincando sozinho na escola? E um meu amigo, um colega da sala falou assim, ah lá ele é autista, tá brincando sozinho. Então, assim, isso mostra, né, o quanto, de fato, assim, as pessoas estão despreparadas dentro de casa, o quanto que o preconceito está aí. E é tanta gente, né, assim, era já pra gente estar, assim, ó, em outro lugar. Então, acho que era importante dizer isso. A informação, né? Eu acho que a falta de informação piora, agrava, né, isso tudo. Mas quando a gente fala, a gente deveria estar em outro lugar, eu acho que nós precisamos entender também o salto que nós estamos dando enquanto seres humanos. Há 50 anos, você tinha Bicho de 7 Cabeças, que é o filme do Rodrigo Santoro. Verdade. Há 100 anos, crianças neurodivergentes eram amarradas no porão de casa. Levavam choque aquelas que os pais tinham condições de ir lá dar choque. Os outros eram colocados, amarrados no porão de casa, esconde das visitas. Verdade. E assim, é muito pouco tempo. Sim. Eu sei que, naturalmente, todos nós queremos que a evolução ela chegue na nossa vida. Enquanto nós temos aqui essa passagem de 80 a 90 anos nessa vidinha sem usar fralda descartável. Porém, a evolução humana ela leva muito mais tempo. Então, se você parar para pensar, sei lá, os Dalits indianos, eles ainda estão sofrendo. Os não nascidos lá da China, que não poderiam ter mais de 2 filhos, então teve aqueles que nasceram clandestinamente, ainda estão sofrendo. Nós conseguimos, em menos de 70 anos, sair de pessoas amarradas no porão de casa e choque na cabeça e clausuras manicomiais para um processo terapêutico com uma mulher falando pra gente aqui e um negão falando aqui para as famílias. Cara, isso aqui é uma revolução muito doida. Agora eu queria muito que vocês deixassem, né, para essas famílias, para os pais, você que fala com a família, você que fala com os pais, né? Qual seria a orientação mais importante que você daria hoje depois de um diagnóstico? Acreditar no poder do cérebro e aprender, se capacitar para não ficar refém de plano de saúde, de SUS, só tem uma forma, que é os pais também se capacitando em aba naturalista, que é o caminho das terapias comportamentais melhores que existem hoje, para não ficar refém e poder nivelar as terapias, o que for, eles vão conseguir dar mais estímulos todos os dias em casa também. E vão aprender e acreditar. Para os homens, eu tenho uma coisa muito importante a dizer. Não é sobre você, querido. Eu sei que a sua mamãe disse que você era o centro do mundo, eu entendo, a minha também falou para mim. Mas não é sobre você. Não é sobre você. Um dia você vai deixar esse planeta. E talvez a única chance que essa pessoa, que você é anfitrião,
porque é isso que você é anfitrião de um ser, a única chance que essa pessoa tem dela continuar vivendo de maneira digna é se você fizer bem a sua função. Então, assim, homem não ajuda, homem faz a sua parte. Homem não apoia, homem segura a sua parte do piano. Então, a obrigação não é dela, a obrigação é sua. Até porque 16 desses 32 cromossomos são seus e tem uma grande probabilidade do autismo dessa criança ter vindo talvez de um dos seus cromossomos ou de alguma paradinha sua. Então, assim, baixa a bola, engole seco, que você vai ser mais feliz. Isso eu garanto para você. Existe uma tendência muito forte, principalmente nas redes sociais, de cristalizar as vivências neurodivergentes, tanto das crianças como dos pais, onde tudo parece se transformar em uma narrativa rápida e fácil de consumir, ou romantizar demais ou reduzir tudo à dificuldade. E nenhuma dessas coisas dá conta da complexidade real. E isso revela muito sobre a forma como a gente ainda se organiza socialmente em torno de um padrão de comportamento, de desenvolvimento e de aprendizagem. E tudo que escapa disso ainda é visto como exceção, como algo que precisa ser enquadrado ou corrigido. Só que quando a gente amplia o nosso olhar, a gente começa a entender que não é sobre exceção. É sobre diversidade e as diferentes formas de existir, de aprender, de se comunicar. E principalmente para os atípicos, é sobre construir caminhos possíveis dentro de um cenário que nem sempre está preparado. A gente quer agradecer muitíssimo a presença da Maíra e do Manuel, que deram uma aula pra gente hoje. Foi um episódio muito enriquecedor, muito sensível, então muito obrigada mesmo pela troca. E agradecer também a nossa plateia 1001, que compartilha suas histórias de uma maneira afetiva e honesta. E todos vocês que nos acompanham sempre, o nosso muito obrigado. O episódio de hoje termina aqui e se você acha que esse episódio vai ser importante ou esclarecer alguma mãe ou pai atípico, compartilha com eles. A gente se vê semana que vem no próximo episódio. Até lá. Beijos.